Fala aí pessoal, aqui é o JP e hoje a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para terceiro curso de Química 3, apostila 3, capítulo 14, que trata do assunto Propriedades Físicas de Compostos Orgânicos. O primeiro exercício que a gente vai fazer é o exercício contextualizado número 17, da FUVEST, que diz o seguinte: tem-se amostras de 3 sólidos brancos, A, B e C. Sabe-se que devem ser naftaleno, nitrato de sódio e ácido benzoico, não necessariamente nessa ordem. Para se identificar cada uma delas, determinaram-se algumas propriedades, as quais estão indicadas na tabela a seguir. Então, deu a temperatura de fusão e deu a solubilidade em água desses compostos. Esses dados indicam que A, B e C devem ser respectivamente. Então, ele falou para a gente que são esses 3 compostos. Agora eu tenho que associar cada um deles com o rótulo aqui, digamos. Vamos desenhar esses compostos primeiro. Então, temos aqui que naftaleno é um composto aromático com 2 anéis benzeno condensados, ok? Nitrato de sódio é um sal inorgânico, de fórmula NaNO3. Ele veio do ácido nítrico e do hidróxido de sódio, fazendo a neutralização, nitrato de sódio. E ácido benzoico, ou seja, eu tenho um benzeno com uma carboxila saindo de um dos carbonos. Tá aqui as minhas estruturas. Então, ó, NaNO3, nitrato de sódio, ácido benzoico, ok? Também poderia aqui chamá-lo de fenilmetanoico, ok? Mas o nome mais comum é benzoico. Qualquer carbono poderia colocar aqui, não interferiria. E o naftaleno são os 2 anéis aromáticos aqui condensados, ok? Vou analisar pela solubilidade, que é mais simples, ok? Nesse caso. Então, eu tenho que ver aqui se é solúvel ou insolúvel em água. Lembrando que quanto maior a interação, mais solúvel. NaNO3 é um composto iônico, formado por 2 íons que são muito solúveis em água. Assim, eu sei que o meu primeiro composto é o NaNO3. O composto A aqui é o nitrato de sódio. O segundo composto aqui, o ácido benzoico, ele tem aqui uma carboxila na ponta. Essa carboxila, a gente já viu que interage com a água. Mesmo que eu tenha uma cadeia carbônica aqui que interfira, eu tenho uma certa interação. Então, eu espero que, entre as opções aqui, seja um pouco mais solúvel. O que é diferente do naftaleno, que, por ser um hidrocarboneto, é completamente, praticamente insolúvel, como ele colocou. Então, tem aqui nitrato de sódio, naftaleno, ácido benzoico. É na ordem A, B e C, alternativa E, ok? Exatamente nessa ordem aí que ele deu pra gente. Então, pela solubilidade seria a forma mais fácil de analisar, tá certo? Faremos agora o contextualizado 19, que diz o seguinte: a aspirina tem efeito analgésico porque inibe a síntese de prostaglandinas no corpo humano, a qual ocorre a partir do ácido araquidônico. Então, ele deu o ácido aqui pra gente. Vamos lá. Com relação ao ácido araquidônico, podemos afirmar que, letra A, é mais solúvel em gorduras do que o ácido acético. Bom, se eu comparo aqui, eu tenho uma cadeia carbônica muito grande e uma parte aqui polar muito pequena. Então, o que prevalece de fato é a cadeia carbônica. Como a gente viu, quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar e mais solúvel em gorduras. Então, de fato, se eu comparo ele com o ácido acético, que tem apenas 2 carbonos, a cadeia carbônica dele é muito maior, então ele vai ser sim mais solúvel em gorduras. Já é essa a alternativa A, ok? Só para a gente conferir aqui as outras, Letra B. É mais solúvel em água do que o ácido acético. Como a gente viu, se é mais solúvel em gordura, não é mais solúvel em água. Então, está errado aqui porque ele é menos solúvel. O ácido acético, por ter cadeia carbônica menor, é mais solúvel em água, ok? Uma vez que empata na função orgânica, como a gente já viu. Letra C. É mais solúvel em água do que em solventes orgânicos apolares. Não, é o contrário, ok? Letra D. Não forma ligações de hidrogênio. Forma sim. Aqui, tem aqui na ponta eu tenho o H ligado com o O. Eu tenho ligações de hidrogênio, só que
se eu comparo essa parte com essa muito maior da cadeia carbônica, a ligação de hidrogênio não é suficiente para solubilizá-lo em água. E letra E é um aldeído de cadeia insaturada. Não é um aldeído, é um ácido carboxílico, ok? Cuidado com isso, tá certo? Só para a gente analisar aqui de fato a cadeia insaturada, porque tem ligações duplas. E se você já teve alguma aula de orgânica, lembra? Essas duplas aqui estão na configuração cis, ok? Depois a gente vai ver isso mais para frente, o que significa isso dentro de isomeria. Vamos lá. Exercício agora número 21 que a gente vai fazer. Um dos critérios utilizados pelos químicos para classificar as substâncias leva em consideração principalmente o tipo de elemento e o número de átomos desse elemento. Muitas propriedades são decorrentes dessas combinações. A tabela a seguir contém propriedades de algumas substâncias. Então, deu aqui ó, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade em água. De 3 substâncias, glicerina, eugenol e etanodiol. Letra A. Em que estado físico se encontra a glicerina em um dia muito frio, com a temperatura próxima a 0 graus Celsius? Como ele deu fusão e ebulição, é só eu ver onde que está o 0 graus Celsius nessa escala aqui. Como o 0 está antes do ponto de fusão, significa que ela vai estar no estado sólido, ok? Se tivesse entre 20 e 290 líquido, depois de 290 gasoso. Letra B. Uma mistura de eugenol e glicerina pode ser separada por adição de água? Justifique. Vamos ver aqui, ó. Eugenol e glicerina, eu tenho que um é muito solúvel em água e outro é pouco solúvel, né? Insolúvel em água. Assim, se eu adiciono a água nessa mistura, a glicerina vai interagir com a água e não com o eugenol. Então, de fato, eu consigo separar os dois por uma dissolução fracionada, ok? Então, eles formam aqui uma mistura heterogênea quando eu adiciono a água. E aí eu consigo separá-los por dissolução fracionada, ok? É a mesma ideia de separar o álcool, né, o etanol da gasolina. Por quê? Etanol e gasolina estão misturados. Joguei a água extrai o etanol da gasolina, ok? Vamos agora para o exercício número 24, de aprofundamento. Diz o seguinte: em um laboratório existem 2 frascos contendo líquidos puros identificados por A e B. O quadro a seguir apresenta algumas informações sobre esses líquidos. Então tá aqui, ó, ponto de ebulição, solubilidade em água. Letra A. Relacione as estruturas a seguir com os rótulos. Então eu tenho aqui o octano, que é um hidrocarboneto, e o etanol, que é um álcool. Como a gente analisa as estruturas, é possível ver que o etanol faz ligação de hidrogênio e não tem uma cadeia carbônica tão grande. Isso deixa ele favorável a ser solubilizado em água. Então, eu sei que ele vai ser o composto B, né, o de rótulo B. Assim, sobra para mim que o primeiro composto é insolúvel em água, é o A. Lembrando que hidrocarbonetos são insolúveis em água, então condiz com o que a gente pensou aqui. Então, tenho que esse é o A e esse é o B. Letra B. Que procedimento permitiria a separação de uma mistura iguais de volumes de água e da substância A? Bom, se eu tenho a substância A e água, eu sei que forma uma mistura heterogênea de 2 líquidos, uma vez que eu tenho aqui um composto que é apolar e água que é polar. Se eu tenho uma mistura de 2 líquidos, uma mistura heterogênea de 2 líquidos, por exemplo, água e óleo, eu separo por decantação. Ok? Então, aqui temos o octano, componente da gasolina, água e gasolina, separo por decantação. Letra C. Que procedimento permitiria a separação de uma mistura de iguais volumes de água e da substância B? Agora eu tenho uma substância que está misturada com a água, eu tenho uma mistura homogênea, tenho etanol e água. Mistura homogênea de 2 líquidos, separo por destilação fracionada, ok? Mesma coisa, separar os componentes do petróleo, tenho lá vários líquidos, né, misturados, separo por destilação fracionada. Para a gente fechar a aula, agora exercício de aprofundamento número 25, que diz o seguinte: a solubilidade dos compostos é um conhecimento muito importante em química. Sabe-se que, de uma forma geral, as substâncias polares dissolvem substâncias polares
E substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. É aquela coisa do semelhante dissolve semelhante. Em um laboratório, massas iguais de tetracloreto de carbono, água e etanol foram colocadas em 3 recipientes idênticos, conforme se vê na figura a seguir. Cuidado, tá? Por que ele me deu essa imagem e ele falou que eu tenho massas iguais? Se eu tenho massas iguais aqui, o que muda de um para o outro é o volume. Ou seja, com essa informação eu consigo descobrir a densidade desses compostos, que é o que a gente vai usar aqui. Qual que é o raciocínio? Como a massa é igual, o que eu sei? O que ocupa maior volume tem menor densidade. Lembra que para massas iguais, densidade é inversamente proporcional ao volume. Aumenta um, diminui o outro, ok? Assim, o que eu tenho? Eu tenho que, como o etanol tem o maior volume, ele tem a menor densidade. Depois vem a água e depois o tetracloreto de carbono. Então, ele aqui é o mais denso dos 3 líquidos, tá certo? Vamos lá, continuando. Letra A. Mostre, por meio de desenhos semelhantes ao apresentado, como fica a mistura de 1 e 2, identificando cada substância e como fica a mistura de 2 e 3. Então, vamos lembrar aqui, ó, densidade do etanol, da água e do tetracloreto de carbono. Cuidado, porque 1 e 2 nós temos tetracloreto e água. Tetracloreto de carbono tem fórmula CCl4 e ele é um líquido apolar, ok? Muito usado aí como solvente em reações orgânicas, tá certo? Se eu tenho que ele não se mistura com a água por ser apolar, então vai ficar um em cima e um embaixo, formando uma mistura heterogênea. Cuidado, tá? Porque às vezes a gente acha que coisas apolares sempre ficam por cima da água, e não é isso. Nesse caso aqui, o tetracloreto vai ficar por baixo, porque ele é mais denso. Agora, já quando eu misturo 2 e 3, né, que é a água e o etanol, os dois têm uma polaridade acentuada, então eles são solúveis entre si, são miscíveis. Assim, eles formam uma mistura homogênea. Tá aqui, ó, mistura heterogênea, tetracloreto embaixo, por ser mais denso. Mistura homogênea aqui dos 2 líquidos. E por fim, agora a letra B, para a gente fechar nossa aula. A graxa lubrificante, utilizada em automóveis, é uma mistura de hidrocarbonetos pesados derivados do petróleo, com aditivos diversos. Indique qual dentre os 3 solventes apresentados é o mais adequado para remover uma mancha de graxa em uma camisa. Justifique sua resposta. Se eu quero remover a graxa, eu tenho que procurar alguma coisa que interaja bem com a graxa para que a graxa saia do tecido e vá para o meu solvente. Ele fala que a graxa basicamente é composta de hidrocarbonetos pesados, ou seja, carbono e hidrogênio apenas. Nós sabemos que hidrocarbonetos são apolares, então eles não se misturam bem com água, ok? Então a gente já elimina a água. Sobra etanol e tetracloreto de carbono. O etanol, ele tem uma cadeia carbônica, mas ele ainda tem uma polaridade, por isso que ele interage com a água. Já o tetracloreto não interage com a água, então ele é totalmente apolar. Assim, o mais indicado é o tetracloreto de carbono, já que ele é capaz de interagir com a mancha, removendo, ok? A gente fecha a nossa aula do capítulo 14 de exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.